Olá, vamos então dar continuidade na questão número 2. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve explicação em relação ao modelo TCP/IP. Bom, bem vimos na aula anterior que o modelo TCP/IP foi um modelo criado para servir como uma linguagem ou um protocolo que é uma linguagem, digamos que universal, ou seja, onde ele é baseado em modelos de camadas. Não se assustem pelo fato de ser um modelo de camadas, isso que às vezes traz um pouco de dificuldade no entendimento, mas eu gostaria que vocês compreendessem como se fosse um fluxo comum das informações, né? Onde a informação chega, vai passando por camadas, ela vai sendo tratada até chegar a um determinado usuário, correto? Então ela tem ali a camada de aplicação. Na camada de aplicação, nós temos aqui alguns protocolos que são mais próximos do usuário. Que protocolos são esses? Nós temos o HTTP, que é o protocolo responsável por entregar as páginas na internet, ou seja, quando você abre o seu Google Chrome, o Internet Explorer ou mesmo o Firefox, quando você digita lá www.google.com.br, quando você dá Enter, não sei se você já percebeu que às vezes aparece o HTTP na frente, HTTP, geralmente é HTTPS, né? Porque nós temos esse protocolo SSL, que é um protocolo de criptografia, né? E HTTP www.google.com.br. Então esse protocolo ele está visível para o usuário, ele está mais próximo do usuário, então por isso que ele é da camada de aplicação. Então falou em camada de aplicação, é aquela camada de mais alto nível e que está mais próxima do usuário propriamente dito. Entendeu? Então nós temos, além do HTTP, nós temos o próprio SMTP, que é um protocolo que permite o envio de mensagens. Ou seja, você tem um cliente de e-mail instalado na sua máquina, um Outlook, por exemplo, ou um Thunderbird, um cliente de e-mail onde você envia e recebe informações, envia e recebe mensagens. Ou seja, o SMTP ele é responsável pelo envio de mensagens. E nós temos o POP, por exemplo. O POP, que é o que a gente chama de POP 3, versão 3 do POP, ele permite o recebimento das mensagens até a sua caixa de entrada, correto? Nós temos, entre outros, um grande exemplo que as bancas costumam até se utilizar dele, é o famoso FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo. Ou seja, ao mesmo tempo que você pode navegar na internet, enviar e receber mensagens por meio de um cliente de e-mail, você também consegue transferir arquivos para um terceiro, para uma pessoa, entendeu? Não só transferir arquivo, mas como vocês podem baixar o arquivo também, entendeu? Então, pense numa sequência lógica. Quando a gente fala de modelo TCP/IP, é uma sequência lógica. Além da camada de aplicação, nós temos a camada de transporte. Além da camada de transporte, nós temos a camada de internet. Além da camada de internet, nós temos a camada de interface com a rede. Engraçado que essa camada de interface com a rede, ela pode ser chamada também, às vezes, de enlace. Correto? Então, nós temos um modelo de protocolo, de modelo de linguagem, onde todas as máquinas conversam de acordo com essas camadas. Correto? Então, nós temos a camada de aplicação, que é a HTTP. Na camada de transporte, nós temos aqui dois principais protocolos, que é o TCP e o UDP. Ou seja, o TCP é um protocolo responsável por fazer com que a sua mensagem, de fato, consiga chegar até o teu destinatário. Ou seja, esse protocolo TCP é o que a teoria, né, os autores dizem que eles são orientados à conexão, ou seja, orientado à conexão no sentido de que faz com que a mensagem consiga de fato chegar até o destino, né? Então, quando eu utilizo, por exemplo, o HTTP, que é a entrega, né, de páginas na internet, de páginas web, quando eu me utilizo dele, automaticamente
né, ele foi desenvolvido para se utilizar, para usar a funcionalidade do TCP. Então o HTTP, juntamente com o TCP, faz com que você consiga acessar um determinado site e que a partir do momento que você digita um endereço de um site, por ele utilizar o TCP, ele vai pelo menos te dar aquela garantia. Olha, se você utilizar o meu serviço, TCP, eu consigo fazer com que entregue o site para você. Correto? Então, além do TCP, nós temos o UDP. O UDP já é aquele protocolo assim, que ele até envia para você. Ele pode até enviar uma determinada informação para ti, mas ele não te dá garantia de entrega. Entendeu? Então, ele é considerado pelos autores, ele é um protocolo não orientado à conexão, ou seja, no sentido de que ele não te dá garantia de entrega dessa informação. Entendeu? E logo nós temos a camada de internet, que é aquela camada onde fica de fato o protocolo IP, que é aqui, ó. Protocolo IP nada mais é aquela identificação que todo computador tem, todo dispositivo de rede tem que ter para ter acesso à internet. Isso é um requisito para que você consiga se conectar dentro de uma rede, dentro de uma internet, por exemplo. Você obrigatoriamente precisa ter um endereço IP, senão você não consegue ter acesso à rede, não consegue acessar recursos dentro de uma rede. Por exemplo, o IP da minha máquina aqui, por exemplo, é 192.168.0.200, por exemplo. Entendeu? Então, e logo abaixo nós temos a interface com a rede. O que seria essa interface com a rede? Se eu olhar para essa camada, eu vou perceber uma subdivisão. Eu vou perceber que eu tenho aqui uma camada chamada de enlace e eu tenho uma outra camada aqui chamada camada física. Ou seja, física é bem sugestivo, né? Ou seja, a camada física, a camada dos cabos que chegam no seu computador, ou é aquela camada, se eu não quiser utilizar o meio guiado, que é o meio físico para trafegar uma informação, eu posso usar a conexão wireless, que por ondas eletromagnéticas. Então o meio físico é esse meio por onde as informações vão ser trafegadas, seja sem fio ou seja cabeada. Entendeu? E a camada de enlace, o que é essa camada? Ela fica entre a camada de internet e a camada física propriamente dito, né? Fazendo essa subdivisão, digamos assim. Uma coisa interessante que no protocolo TCP/IP, o nome dessa camada é interface com a rede. A camada número 1 é a interface com a rede, a camada número 2 é a camada de internet, a camada número 3 é a camada de transporte, a camada número 4 é a camada de aplicação. Então o fluxo e a ordem, a sequência de numeração das camadas é de baixo para cima. Tudo bem? Então, essa camada de enlace e física, na verdade, não é uma nomenclatura utilizada, eu só estou querendo exemplificá-la. O que significa a interface com a rede? Dentro dela, eu tenho outras duas camadas, que é o que eu considero como enlace e como física. Enlace por quê? Porque é nessa camada de enlace que a gente tem aqui o endereço físico, que é o que a gente chama de endereço MAC. Lembra que todo dispositivo de rede, seja ele qual for, imagina que eu tenho aqui um computador, e esse computador ele se conecta à internet. Imagina que você tem um modem da Oi ou da NET, por exemplo, NET Virtua, e aqui ele sai um cabo desse roteador e chega lá no teu quarto, nesse computador. Esse tipo de conexão, ele vem com um cabo, né, físico e conecta na tua placa de rede. A tua placa de rede, ela tem que ter um endereço, ela precisa ser identificada na rede. E que endereço é esse? É o endereço MAC, é o endereço físico da placa de rede. Entendeu? E logo em seguida, além do endereço MAC, essa camada de enlace, ela faz o controle de erros. Ou seja, todo pacote proveniente, né, toda mensagem que chegar da internet para a sua máquina ou da rede para a sua máquina, se tiver qualquer erro nela, se por algum motivo essa mensagem, esse pacote, esse frame corrompeu, a camada responsável por fazer o controle de erros é a de enlace, é a interface com a rede.
digamos assim, entendeu? Então, além dela te oferecer o endereço MAC, o endereço da placa de rede, ela faz o controle de erros também, entendeu? Então, vamos lá para a questão. Redes de computadores modernas utilizam a pilha de protocolo TCP/IP para acesso à internet. Perfeito. Vimos já que o protocolo TCP/IP ele é utilizado para acesso à internet. Assinale a opção em que os protocolos apresentados são todos da camada de aplicação. Ora, agora ficou fácil. Se eu sei quem são, de fato, os protocolos de cada camada, eu consigo matar só pelo de fato eliminação, né? Vamos supor, a letra A. Letra A é TCP. Ela é o quê? Camada de transporte. Então já não pode ser a letra A. Letra B, UDP e SMTP. Opa, UDP, ele é a camada de transporte. Também não pode ser. IMAP e SMTP. Opa, SMTP eu já conheço. Ela está na camada de aplicação, mas até então eu não tinha falado ainda do IMAP, né? Mas vamos pular, vamos supor que você ainda esteja na dúvida. Letra D, UDP, já mata aí. UDP está onde? Na camada de transporte. E o IP, letra E, IP e SNMP, mesmo se eu não soubesse o SNMP, o IP eu já sei que é da camada de internet. Então, sem dúvida, a gente ficaria com a letra C. IMAP. Esse IMAP, ele é um outro protocolo aqui, utilizado em serviços de e-mail, assim como eu tenho também o SMTP, o POP3, a gente tem também trabalhando sobre os servidores de e-mail, o próprio IMAP. Primeiro, o SMTP, uma vez utilizado num cliente de e-mail, por exemplo, quando a gente configura um cliente de e-mail, a gente tem que setar, né, configurar qual servidor de SMTP, a gente menciona ele porque ele é responsável pelo envio de mensagens. O POP3 é responsável pelo recebimento das mensagens, ou seja, ele vai lá no teu servidor de e-mail, imagina que seja lá o do Gmail, da Google, ele vai lá, resgata as mensagens e traz para o seu cliente de e-mail. Ele baixa as mensagens. E tem o IMAP, que o IMAP é o seguinte, ele faz um acesso remoto, de fato, ao servidor e faz toda a operação de envio e de recebimento das mensagens no servidor, ou seja, as mensagens ficam armazenadas no próprio servidor, entendeu? Então, o IMAP também é um dos protocolos que fica ali na camada de aplicação mais próxima do usuário, correto? Então, vamos dar continuidade aí, gabarito letra C, questão número 3. Uma rede de computadores que possui o protocolo TCP/IP pode conectar-se à internet. Já vimos isso. Realmente, pode conectar-se à internet, pois esse é o principal protocolo de intercâmbio das informações da rede mundial. Ora, já sabemos da história do TCP, para que ele veio, para solucionar o problema de incompatibilidade entre os dispositivos de rede de se comunicarem na internet. Então, de fato, isso aqui é um resumo bem explicativo sobre o protocolo TCP/IP dentro de uma rede de computadores. Ele é a linguagem principal utilizada na internet para que os dispositivos de fato consigam se comunicar. Entendeu? Então, beleza. Questão número 3, questão certa. Questão certíssima. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para que o vídeo não fique muito longo, tá ok?